sejam todos bem-vindos. Nós teremos hoje a Sandra Magrácio fazendo o comentário de início, seguindo-se de Maxime, que fará a abordagem acerca do Evangelho. Maxime falará para nós sobre as bem-aventuranças dos que são misericordiosos. E Sandra vai trazer uma historinha para a nossa reflexão. Vamos fazer uma prece para então passarmos às atividades da tarde programadas. Deus, Pai de infinito amor, bondade e misericórdia, aqui estamos buscando capturar as Tuas bênçãos de uma forma mais direta, seja através da palavra, das ideias, seja também através da energização, do magnetismo dos passos. Favorece-nos, Senhor, com as Tuas bênçãos que nunca nos faltam, mas com a possibilidade e a sabedoria de as retermos, engrandecendo cada instante de nossa vida, facultando-nos as melhores possibilidades a cada dia de nossa existência. Que a Tua paz nos envolva a todos e que o Teu amor seja por nós retribuído como amor aos semelhantes. Que assim seja. Então vamos ter agora a Sandra Magrácio. Boa tarde a todos. O microfone demais para uma pessoa tão pequena, então eu já dou um jeitinho. Como Jacó disse, eu vou contar uma história. E toda história começa com Era uma vez. Então, era uma vez um homem. Estava muito pensativo e ele resolveu sair a caminhar pela praia. Já era noite, a praia estava vazia, tinha uma enorme lua cheia e ele foi caminhando. E caminhando assim ele pensava: como eu seria feliz se eu tivesse uma casa grande. Puxa vida, como eu seria feliz se eu tivesse um carro novo. Nossa, como eu seria feliz se eu tivesse um trabalho que eu ganhasse bem, que as pessoas me valorizassem. Puxa vida, eu seria tão feliz se eu tivesse uma parceira perfeita do meu lado, a mulher que eu sempre quis. Nossa, como eu seria feliz. E assim pensando, ele tropeçou e olhou para baixo. Ele não estava prestando atenção em nada, mas ele viu aos pés dele tinha uma sacolinha de couro. Ele achou estranho, pegou aquela sacolinha, a luz da lua iluminava alguma coisa, mas não muito. Ele colocou a mão e viu que essa sacola estava cheia de pedrinhas. E ele quase que maquinalmente continuou a pensar, e cada vez que ele pensava, ele pegava uma pedrinha e jogava no mar. Como eu seria feliz se eu tivesse aqui um companheiro do meu lado para conversar, e jogava pedrinha. Como eu seria feliz se amanhã, a hora que eu acordasse, eu estivesse num lugar bem melhor, e jogava outra pedrinha. Como eu seria feliz se amanhã, puxa vida, tudo fosse melhor, mais tranquilo, eu não tivesse com essa cara já tão preocupada que eu vivo sempre. Como eu seria feliz. E assim ele foi, caminhando e jogando as pedrinhas, e a cada pedrinha que jogava ele pensava: como eu seria feliz por algum motivo. Até ele já estava cansado de caminhar e percebeu que só havia uma pedrinha naquela sacola. Ele maquinalmente guardou a pedrinha no bolso e foi para casa. Quando ele chegou em casa, que aí, com todas as luzes, ele percebeu que aquela pedrinha que ele tinha guardado no bolso era um diamante. E pelo tamanho, era um diamante de inestimável valor. E ele se deu conta de todos os diamantes que ele jogou fora no mar nessa caminhada. E é uma simbologia muito bonita, porque é uma coisa que a gente faz às vezes sem perceber. Nós temos tesouros nas nossas mãos, nós temos diamantes, mas a gente não percebe. A gente está querendo sempre uma outra coisa.
A gente não se dá conta do quanto a gente já é feliz com as coisas que a gente já tem. A gente não se dá conta de todos os tesouros que estão na nossa mão. Que nem ele pensando, né? Puxa vida, uma casa maior. Ele tinha uma casa, quantas pessoas não têm uma casa? Um carro novo. Ele tinha um carro. Quantas pessoas precisam de um automóvel, mas ainda tem que depender do transporte público? Ele queria uma parceira perfeita, mas ele não estava percebendo que ao lado dele tinha uma pessoa que o aceitava como ele é. Ele tinha pernas para caminhar na praia durante a noite. Ele tinha uma mente sã para poder raciocinar. Ele tinha mãos, ele tinha voz, ele podia ouvir. E mesmo assim, ele estava jogando fora todos esses tesouros. Como eu falei no início, era uma bela noite de lua cheia. Mas, como a gente pôde ver pela história, ele não prestou atenção naquele mar maravilhoso que estava ali à disposição dele. Ele não prestou atenção naquela praia belíssima que ele estava caminhando. Ele não prestou atenção na lua cheia que estava iluminando os seus passos. Ele não prestou atenção nas inúmeras estrelas que estavam ali para lhe fazer companhia. E com certeza absoluta, ele não prestou atenção que tudo isso eram bênçãos de Deus para ele. Ele não prestou atenção que seu anjo da guarda caminhava ao seu lado, provavelmente dizendo: ah, meu querido amigo, você está me dando tanto trabalho, porque eu estou tentando aqui lhe fazer ouvir quantas coisas boas você tem para ser feliz, e você só pensa: ah, como eu seria feliz se eu tivesse. Então que a gente pense em todas as coisas boas que a gente tem, todos os grandes tesouros, a nossa saúde, a nossa sanidade, o nosso lar, os nossos amigos, a pessoa que nos é o companheiro ou a companheira, a família que a gente tem, todas as coisas boas, tudo. O sol que nos aquece, a lua que nos ilumina à noite, o cobertor para dormir a cada dia, o travesseiro macio, que a gente possa não fazer como esse amigo, jogar fora todos os diamantes, todos os tesouros. E aí a gente pensa, mas por que ficou um só? Era justamente para lembrá-lo, né? Talvez aí seu anjo da guarda tenha feito ele conseguir guardar esse diamante para que ele refletisse. E o último tesouro que ele tinha nas mãos é esse. Nós podemos repensar o nosso presente e refazer o nosso futuro. Porque a partir daí, todos os tesouros, sejam eles pequenos ou grandes, nós vamos valorizar. Que hoje, aqui nesse instante, cada um de nós possa pensar nos seus grandes tesouros e mais uma vez elevar o pensamento a Deus e dizer: muito obrigada, meu Deus, porque eu não preciso dizer: ah, se eu fosse feliz. Eu posso dizer: obrigada, meu Deus, porque eu sou feliz. Graças a Deus. Boa tarde a todos. Jesus esteja conosco hoje e sempre. E todos os momentos que a gente muitas vezes esquece dele, que ele nunca esqueça de nós. Nós, como nosso irmão falou, nosso pai, nosso amigo, Jacomelo, disse que vamos tratar sobre as bem-aventuranças que são relacionadas aos misericordiosos. Então Jesus, esse é o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos tentar abordar o máximo que pudermos do capítulo, já que são muitos itens, já que são muitos temas dentro desse mesmo capítulo, e aí vamos passar por alguns, talvez um pouco mais rápido, e por outros vamos tentar nos deter um pouco mais. Primeiro tópico deste capítulo: perdoai para que Deus nos perdoe. Então, Allan Kardec, ele estabelece 3 passagens do Evangelho de São Mateus, em que o primeiro é o mais conhecido, que dá título, inclusive, a esse capítulo:
Bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia. A palavra misericórdia é uma mistura de duas palavras em latim, e aí foi passando e para nós chegou como misericórdia. Uma mistura de, deixa eu ver aqui, miseratum, que significa uma espécie de compaixão, e cordis, coração. Então, se a gente for tentar traduzir ao pé da letra, seria o coração compadecido, o coração com compaixão de algumas pessoas, de outra pessoa. E, inclusive, foi uma pergunta sempre que eu me fiz, eu ainda procuro estudar um pouco para tentar respondê-la, mas ainda vou só trazer o meu questionamento, sem trazer o ponto que resolve o questionamento. Mas a gente vai estudar em O Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 10, os misericordiosos, e a gente vai observar que o capítulo ele trata sobre o perdão, praticamente. Traduzindo, em outras palavras, a misericórdia como o perdão. Se nós formos ao dicionário, misericórdia tem vários significados, dentre elas, perdão, compaixão e outras. Só que se nós formos ouvir a parábola do bom samaritano, no final da explicação, Jesus diz assim: qual foi o próximo daquele irmão? E a resposta de quem faz a pergunta a Jesus é aquele que usou de misericórdia. Então a mesma palavra, trazendo uma expressão um pouco diferenciada, se formos pensar sobre o ponto de vista do perdão, porque na história, o bom samaritano, o homem que acolheu aquele que estava caído ao chão, ele não tinha parte com o ocorrido. Logo, não tratava-se de um perdão, não tratava-se de misericórdia sobre o aspecto do perdão, mas sim do aspecto da compaixão por aquela pessoa. Mas se formos pensar também, o perdão está relacionado também com esse coração compadecido, porque perdoar é a gente ter no nosso coração a percepção da dor do outro, muitas vezes, embora doa para nós também. Porque a dor do outro, se a gente lembrar de quando Jesus, na cruz, se dirige ao Pai, dizendo: perdoa-os porque não sabem o que fazem, Jesus já sabia que, mesmo eles não sofrendo naquele momento, mas por aquele ato, iriam sofrer mais tarde. Então, provavelmente, a atitude de perdão, ela também visualiza, muitas vezes, quando nós perdoamos, o futuro daquele que, porventura, tenha nos agredido. Mas vamos seguir. O segundo item que é destacado por Allan Kardec está também no Evangelho de São Mateus, que diz: se perdoardes aos homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando vos tenham ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. É uma explicação mais a fundo de um dos que a gente pode trazer como uma das bases da doutrina espírita, a lei de causa e efeito. Para que a gente realmente consiga aquele perdão, aquela misericórdia, é necessário também que nós ofereçamos àquele que porventura tenha cometido algum mal contra nós. Temos ainda o terceiro item que Allan Kardec coloca ainda nesse primeiro ponto, que é: perdoai para que Deus vos perdoe. Se contra vós pecou vosso irmão, isso Jesus falou. Eu destaquei aqui e vou trazer para nós: e de fazer-lhe sentir a falta, em particular, a sós com ele. E ele vai colocar para trato do diálogo, e aí, caso não se resolva, se resolver a situação, você vai ter ganhado um irmão. Se não, aí Jesus dá outras orientações. Allan Kardec não se deteve muito a esse ponto. Mas logo na frente, Pedro vem e pergunta a Jesus: Senhor, quantas vezes deverei perdoar ao meu irmão quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? E Jesus respondeu: não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas até 70 vezes. É interessante essa passagem. Muitas vezes a gente fica perguntando, pensando, refletindo e faz as multiplicações. De todos os lados a gente vê interpretação para esta resposta de Jesus. 70 vezes 7 seria quanto? 490 vezes. E aí algumas interpretações
chegam a analisar da seguinte forma, que aquilo ali foi colocado apenas com o mesmo tipo de erro. Então, meu irmão fez aquele erro comigo, eu devo perdoar somente aquele erro 490 vezes. Ele errou de um modo diferente, mais 490. E assim por diante a gente vai vendo as diversas explicações. Há os estudiosos da numerologia que olham como 7 na Bíblia como o número da plenitude, o número que significa a perfeição. Então Pedro já chega perguntando a Jesus, devo perdoar 7 vezes? Ou seja, já seria a perfeição. Jesus ainda coloca um valor muito maior, 70 vezes 7 vezes. 70 vezes a perfeição é um outro modo de analisar. Mas a ideia dessa frase de Jesus é de que devemos perdoar. Jesus até faz pouco da pergunta de Pedro. Não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Bota um número muito maior. Nós, que somos muito pequenos, ficamos pensando, puxa, já perdoei uma vez, já perdoei 2 vezes, já perdoei, não é possível, eu vou perdoar outra vez e assim por diante. Então isso, Carlos Torres Pastorino, ele diz assim, que é coisa da pequenez humana, ficar contando, ficar com essa, ele coloca até assim como picuinha, como uma coisa, uma criancice da nossa parte, estar preocupado com a quantidade, como se realmente, se a gente for pegar o pé da letra, 490 vezes um erro, o mesmo erro, ou uma quantidade de erros, independente de como seja, a gente vai, quando chegar no 490, o que é que vamos fazer? Vamos atirar a pedra agora? E aí com isso, o que é que nos vai acontecer? Então fica claro que a ideia de Jesus é que a gente deve perdoar infinitamente o quanto a gente possa. Há os que consideram até sobre outro ponto de vista, que um espírito puro ele nem chega a perdoar. E aí faz a comparação, por exemplo, com um pai e um filho criança. Quando erra com ele mesmo, o pai, naturalmente ou normalmente, não chega a se ofender. Porque sabe que é da infantilidade, que é da idade, que é daquele momento da criança cometer aqueles erros. Então é natural. O que é que o pai faz? O pai, obviamente, um pai correto, ou uma mãe correta, ou responsável, vai tratar com a criança de modo a educá-la, a orientá-la. Mas tratar daquilo como se fosse uma ofensa e a partir da ofensa ter que perdoar? Provavelmente não. Provavelmente, se formos perguntar aos nossos pais, lembra quando eu fiz aquilo? Às vezes a gente até se lembra, mas nossos pais nem se lembram do que a gente cometeu. Por quê? Porque para eles não foi uma ofensa. Para eles foi um momento de provavelmente até tristeza, mas aquilo ali passou. Então imagina Deus, imagina os espíritos puros. Não é que a ideia do perdão não exista, mas é que quando a gente traz o perdão como uma ideia de que o ofendido, a pessoa que sofreu aquilo, teve a ofensa, sofreu, e aí ele, a partir dali, vai perdoar. Então, há esse outro ponto de vista também sobre o perdão. E ainda o Carlos Pastorino, ele tem um estudo com uma obra muito grande, Sabedoria do Evangelho, muito rica, de várias passagens de Jesus, e ele estuda, às vezes, trazendo as traduções até de idiomas mais próximos do que o português, de quando aqueles textos foram escritos. Ele diz assim, que devemos considerar a lei das frequências vibratórias. Se estamos na frequência do perdão, estendendo-a a outros, nós mesmos nos beneficiamos dessa onda tranquila. Mas se saímos dessa faixa e caímos na da cobrança impulsiva, sintonizamos com essa frequência mais baixa, onde também nos será cobrado. Então ele tenta trazer a ideia de que o perdão é uma questão de sintonia. No momento em que eu passo a fiscalizar todos os débitos que alguém tem comigo e continuo a cobrar e faço daquilo uma rotina de minha vida, eu estou na faixa das cobranças. É justo que a mim também seja feita a cobrança. E do momento que eu começo a entender o ato do meu irmão e o perdão passa a fazer parte da minha vida, aquilo também, de um ponto de vista divino, como ele traz na ideia de frequências vibratórias, nós vamos estar num outro patamar. Mas vamos avançar.
Acerca desses 3 itens do Evangelho de Mateus, Allan Kardec faz alguns comentários e nós trazemos 3 como reflexões importantes. A misericórdia, Allan Kardec diz, consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam uma alma sem elevação e nem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada. Então ele traz 2 pontos: aquele que é pequeno e aquele que é elevado. A alma pequena é a que guarda o ódio e o rancor, é a alma sem elevação. E a alma elevada, aquela que tem o esquecimento das ofensas como um modo de vida. E a gente vai abordar mais ainda essa questão mais à frente. Outros 2 pontos que Allan Kardec coloca é que diz que há 2 formas de perdoar: aquela que é nobre e aquela que não é nobre. A nobre, ele vem nos dizer que ela é generosa, não tem pensamento oculto, evita com delicadeza ferir o amor próprio da outra pessoa. Que muitas vezes a gente, de repente, nem foi o ofensor, por exemplo. E aí a gente se dirige à pessoa e a outra pessoa está magoada, muitas vezes sem nem ter motivo. Mas como a gente quer evitar a contenda, e é o 3º item que nós vamos falar de Kardec, o mais importante do que querer ter razão é evitar ter o conflito. E aí muitas vezes a gente se dirige ao outro, ou o espírito generoso e nobre se dirige ao outro, mesmo muitas vezes não estando errado, para solicitar-lhe o perdão como um gesto de humildade. E existe o outro perdão que Allan Kardec coloca, que é aquele que se julga ofendido. O interessante é que ele não diz aquele ofendido, ele diz aquele que se julga ofendido, porque muitas vezes não foi. Foi uma interpretação errada, foi algo que ele escutou de uma 3ª ou 4ª pessoa e dali já construiu a imagem da pessoa que supostamente o teria ofendido e por causa daquilo se sente na posição de ofendido. Essa pessoa impõe ao outro condições humilhantes e faz sentir o peso do perdão como algo muito pesado, castigante, um perdão que irrita. Na verdade, ele quer mostrar que perdoou, mas a gente costuma muito comparar isso quando a gente reflete: eu perdoo, mas não esqueço nunca mais. Ela está querendo dizer que perdoa, ou seja, não vai retribuir, não vai fazer nada de mal, não vai retribuir da mesma moeda, contanto que ela nunca mais se aproxime de mim, contanto que aquela pessoa esteja distante, contanto que ela não passe mais na minha porta. Então eu perdoo, mas não esqueço. Esse perdão que Allan Kardec vem trazer é um perdão apenas como uma forma de falar, mas no fundo não é perdão. No fundo é uma atitude de orgulho em que a gente se sente ferido e se sente superior a outra pessoa e nunca vou ser capaz de oferecer o perdão verdadeiro. E é como eu falei, o 3º item que destaco no comentário de Allan Kardec é que no final do item ele diz: em toda contenda, em toda discussão, aquele que se mostrar mais conciliador, que demonstrar mais desinteresse, caridade e verdadeira grandeza de alma, vai granjear sempre a simpatia das pessoas mais impessoais. Quer dizer, aquele que vai buscar não procurar a razão principalmente. É importante a gente destacar, buscar aquilo que está mais correto, sim, mas se isso, para descobrir quem está com a razão, vai custar a inimizade eterna de 2 pessoas, talvez seja melhor esquecer qual é a razão. Existem umas frases que a gente às vezes recebe: você quer ter razão ou quer ser feliz? Muitas vezes, para a gente ser feliz, a gente deixa que o outro ache que tem a razão, mesmo a gente tendo a tranquilidade de que a nossa ideia e tal. E aí isso é muito mais importante do que a discussão sobre quem tem a razão. Então, numa contenda, que se mostrar mais conciliador é aquele que vai granjear mais simpatia das pessoas imparciais. É o destaque de Allan Kardec no final. E sobre conciliação, o segundo item, vamos dizer assim, o segundo tema que ele coloca no capítulo é reconciliação com os adversários.
Jesus, no Evangelho também de São Mateus, diz assim: reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, enquanto estáis ali lado a lado, para que não vos entregue ao juiz e o juiz não te entregue ao ministro da justiça e sejais colocado em prisão. Digo-vos em verdade que não saireis enquanto não pagardes o último ceitil, a última gota vai ficar preso. Quando a gente volta nos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai ver, acho que no 3º capítulo, onde a gente vai ver a Terra como um planeta de provas e expiações. É um planeta que, de certo modo, podemos considerar como prisão também. Podemos considerar como escola, podemos considerar como hospitais. E é muito interessante fazermos a reflexão, porque no hospital normalmente tem mais enfermos do que médicos, numa escola tem mais estudantes do que professores, numa prisão tem mais presidiários do que carcereiros, do que visitantes. Então, a Terra é esse lugar onde a maioria de nós está em dificuldades, de enfermidade, ou está em aprendizado, ou está ali para uma espécie de quitar débitos, arcar com os erros que cometemos muitas vezes. E quando reconciliar com o adversário, enquanto estivermos com ele no caminho, enquanto estamos aqui em vida com ele. Após um pouco esse trecho, não está em um Evangelho segundo o Espiritismo, mas se a gente puxar um pouquinho mais o capítulo de São Mateus, a gente vai ver Jesus dizendo assim: que em verdade vos digo que o que ligardes sobre a terra também será ligado sobre o céu, também será ligado no céu, e o que desligardes sobre a terra também será liberado no céu. A gente vai ver em Joana de Ângeles, no Evangelho à luz da psicologia profunda, ela diz uma informação que nós costumamos ouvir, e ela está lá, ela vai dizendo que muitas psicopatologias, nós encontramos a presença de cobradores espirituais. O que são esses cobradores espirituais? Aquele inimigo que estava conosco numa vida passada, ao nosso lado, e que não conseguimos a conciliação. E aí muitas vezes um reencarna antes do outro, ou então um continua e o outro desencarna, e aí ele volta querendo fazer a cobrança, mas não é a cobrança do mesmo modo muitas vezes, porque ele está numa esfera e nós estamos em outra, ou vice-versa. Então se transforma naquilo que nós conhecemos de doutrina espírita como obsessão. Então é a cobrança muitas vezes desse irmão ou irmã que estava conosco no passado, que tivemos uma contenda e ao invés de conciliar, nós preferimos cortar, nós preferimos nos distanciar, nós preferimos alimentar o desamor, a discórdia. Ele vem mais para frente nos cobrar de outras formas, se ele, claro, estiver com o coração enfermo em mágoas. Pedimos a Deus que não, que ele também consiga se libertar, mas muitas das psicopatologias, pessoas que passam por enfermidades da cabeça, da mente, muitas vezes estão sofrendo ali da obsessão. Se a gente fosse pensar, se a gente for pensar dessa forma, o que é que a gente vai chegar? Aqui reflexão. Existe nas casas espíritas, muitas casas espíritas, as reuniões mediúnicas de desobsessão, que são para tentar orientar, muitas vezes, os irmãos desencarnados que continuam perseguindo ou passam a perseguir irmãos que no passado eram inimigos. E o que continuou ligado na terra vai continuar ligado no céu quando desencarnarmos. Imagine se a gente fizer do perdão a nossa grande ferramenta de felicidade. Provavelmente os centros espíritas, ao invés de estarem fazendo reuniões de desobsessão, vão estar fazendo outras atividades. Por quê? Porque não terá mais espíritos perseguindo outros por causa de débitos, por causa de raiva, de ódio, do rancor, porque eles também já aprenderam a perdoar.
Então nós podemos ser essas pessoas que um dia vamos perseguir ou sermos perseguidos, enquanto o perdão não habitar entre nós. Mas vamos avançar, porque parece que a gente falando assim, a coisa está muito densa, está muito pesada. Vamos aliviar um pouco mais. Mas, e agora chegando mesmo no perdão, Allan Kardec trata do tema chamado o sacrifício mais agradável a Deus. Quando Jesus disse: se portanto, quando fordes depor a sua oferenda no altar, vos lembrardes de que o vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai a vossa dádiva junto ao altar e ide antes se reconciliar com o irmão, depois volta e faz a tua oferenda. Allan Kardec afirma que Jesus ensina que o sacrifício mais agradável ao Senhor é que o homem faça do seu próprio ressentimento, que antes de se apresentar para ser por ele perdoado, precisa o homem haver perdoado e reparado o agravo que tenha feito a algum de seus irmãos. E aí vamos falar sobre o perdão do ponto de vista um pouco mais científico. Nós preparando esse tema, pesquisamos alguns artigos, e tem um da Universidade Federal de, Uberlândia, e aí os autores do artigo, eles falam sobre o perdão, sobre um ponto de vista mais psicológico. E aí, eles criaram uma tabela que fala sobre o modelo do perdão interpessoal. E aí eles demonstram quatro fases para o processo do perdão. Existe a fase da descoberta, e dentro de cada fase existem etapas. Eles colocam então 4 fases e no total 20 etapas, sendo que algumas podemos passar, experimentar, outras não. A gente já como circulasse. Eu não vou deter em cada uma delas, mas vamos refletir pelo menos nas fases. Existe a fase da descoberta. Veja, a gente vai falar sobre o modelo de perdão interpessoal, não é o perdão para comigo, que a gente também às vezes costuma ouvir atualmente muitas reflexões, muitos expositores falando, mas o perdão interpessoal entre as pessoas. Na fase da descoberta, a gente descobre as defesas psicológicas, a confrontação da raiva. Eu sinto a raiva e com isso eu vou tentar liberar de algum modo essa raiva. Admitir vergonha, muitas vezes. Ter consciência de que as minhas energias estão sendo drenadas por causa da mágoa, ou seja, a energia que eu tenho muitas vezes está sendo toda usada para alimentar aquela mágoa. Consciência de que a gente está remoendo, ele chama ruminação da ofensa. E muitas vezes, quem é que não conhece uma pessoa, ou nós mesmos, que não passamos tanto tempo, tantas horas, tantos dias e meses, e às vezes uma vida toda, a gente se encontra com fulano, que é amigo daquela outra pessoa que nos fez mal, e daqui a pouco, 10 minutos de conversa, já começa a falar da pessoa, mas foi 40 anos, mas eu nunca esqueci o que ela me fez. E aí fica, durante esses 40, durante todos esses anos, remoendo, ruminando aquela ofensa. E aí, não é isso que está tratando. A fase da descoberta é perceber que eu estou ruminando. Porque enquanto eu estou apenas ruminando e não reflito sobre o perdão, eu ainda não entrei nem na primeira fase. Eu nem descobri que eu vou perdoar. Então, isso já é quando eu já estou começando a dar um passo para chegar no perdão. Então, vamos ver lá o que é que ele diz mais. Tem os primeiros insights, ou seja, as ideias, alguma reflexão de que a vítima pode estar comparando a sua situação à situação do ofensor. Então a gente começa a comparar o outro, a minha situação. Como é que está a situação dele? Muitas vezes a gente compara, mas aí compara assim, rapaz, ele me fez tanto mal e está hoje aí tão bom de vida e eu aqui estou na pior. Pois eu vou fazer agora o mal para ver se eu chego como ele está. Então nessa fase, a gente ainda não está nem de perto pensando no perdão, mas exatamente no sentido inverso, no sentido oposto, de olhar para essa situação do ofensor, como é que ele está, comparar com a nossa, mas de um modo mais justo, pensando, vislumbrando no perdão. Conscientização de que a ofensa pode causar mudanças
adversas e permanentes em si mesmo. Muitas vezes a gente recebe a ofensa e não percebe que aquela ofensa começa a nos dirigir. Então a primeira fase de descobrimento é perceber, puxa, eu estou caminhando para a cólera, estou caminhando para a raiva, tudo por causa da ofensa que eu tive. Não tenho que parar. Então são as primeiras percepções, perceber que aquela ofensa está me levando para um caminho. E aí chega também o primeiro insight sobre a possibilidade de alterar a visão de mundo naquele momento em relação à situação de mágoa. Então essa fase de descoberta é a fase em que eu percebo que aquilo está fazendo mal para mim. Até chegar nesse momento, eu alimento a raiva, o rancor, o ódio e nem sequer percebo que isso me faz mal. No momento que eu percebo que isso me faz mal, eu entrei na fase da descoberta, segundo os pesquisadores. E aí vem a segunda fase, que é a fase da decisão. A fase da decisão, algumas das etapas são insights, estratégias para lidar com a ofensa e a dor relacionada que não estão sendo eficazes. Puxa vida, eu estou tentando isso, mas não está dando certo. Continua amargurado. Então começa a decidir, começa a perceber que algumas coisas não estão dando certo, começa a montar uma ideia, começa a montar, vou procurar um psicólogo, vou ler os livros de Allan Kardec, vou ler histórias que nos tragam reflexões positivas, vou procurar visitar pessoas para de algum modo trocar experiências. Então vou fazer algo, tentar fazer algo, porque eu na fase anterior já descobri que me faz mal. Então agora estou tentando tomar a decisão de procurar o que me faz bem. Começa a considerar o perdão como uma das opções. A fase da decisão, ele percebe, puxa vida, e se eu perdoar, será que vai ser melhor? Começa a vir essa ideia. E o comprometimento surge aí, de se perdoar o ofensor. Então na segunda etapa, a gente vê a decisão. Vamos fazer algo. Percebi que tem um problema, vou fazer algo. A terceira etapa, trabalhar. É a fase de trabalhar. Trabalhar para chegar no ponto que eu desejo. E aí é reenquadrar, chama de reframe, é um reenquadramento, em que a vítima se esforça para perceber o ofensor de maneira contextualizada. Eu fui assaltado. Eu nunca vou perdoar aquela pessoa. Aí depois de um tempo eu começo a pensar, meu Deus, será que aquela pessoa, será que a mãe dele não estava passando fome? Eu precisava de um remédio, ele passou a semana inteira pedindo e ninguém deu um centavo para ele, e ele teve que recorrer a esta atitude drástica. Então o ofendido passa a pensar um pouco mais amplo sobre o que levou aquela pessoa a cometer aquele crime contra ela, ou aquela ofensa. Será que talvez eu não fiz algo para que ele agisse daquela forma comigo? Será que, sei lá, em casa eu não tratei mal o meu companheiro? Será que eu não tratei mal o meu colega de trabalho, por isso ele falou daquele jeito? Então nessa etapa a gente começa a tentar reenquadrar as posições. A gente começa a olhar para o ofensor não como aquela pessoa que eu botei um código de barras, é o ofensor e pronto. Ele não é mais um código de barras, ele é um ser humano que teve uma experiência até chegar naquela situação. Então, o que o levou a fazer aquilo? Eu desconheço. Muitas vezes eu desconheço o que me levou a fazer tal ato. Se eu for buscar no meu passado e tiver uma ampla consciência, talvez eu descubra, mas às vezes não. Então, como é que eu posso condenar plenamente o outro, se eu não tenho essa percepção? Então, nessa fase de trabalho, os pesquisadores afirmam que ele vai começar a reenquadrar. E aí, a partir disso, começa a haver uma espécie de empatia com o ofensor. Não é que vai ser o melhor amigo, mas aquela antipatia terrível passa a mudar de contexto. A consciência de compaixão em relação ao ofensor. Olha que interessante, o ofendido passa a ter compaixão, porque muitas vezes percebe que o ofensor é quem realmente está enfermo. É quem realmente precisa
Chico Xavier diz alguma coisa assim que nós precisamos devolver com amor aquilo que eu estou traduzindo com as minhas palavras porque não lembro ao pé da letra, mas devolver com amor aquilo que nos fazem de ruim, porque as pessoas muitas vezes que estão nos trazendo aquilo, elas estão enfermas da alma, e aí elas precisam usar da violência, usar das palavras feias, usar da sua posição social para nos humilhar, para se sentirem fortes. Na verdade, estas pessoas são as mais enfermas. Então, muitas vezes o ofendido começa a olhar para o ofensor dessa forma. É um doente da alma, é alguém que precisa de cuidados. Jesus já fez isso por nós. Pai, perdoa-os porque eles não sabem, ao mínimo, não têm ideia do que estão fazendo. Então, a aceitação e a absorção da dor. Então, passo a entender a dor como a última, que ele chama aqui, a última etapa dessa terceira fase, que é a de trabalho. E a fase dos resultados, dos benefícios. Os pesquisadores dizem que, neste momento, encontra sentido para si e para os outros no processo do perdão. E mesmo no sofrimento. Começa a se observar que tem sentido naquilo. Agora, a partir de hoje, eu vou buscar sofrer? Não. Mas quando o sofrimento me bate à porta, principalmente por causa de uma ofensa, eu começo a observar aquilo como talvez um aprendizado, como algo que eu preciso experimentar. Percepção de que nós mesmos já precisamos também do perdão de outra pessoa. Então, durante esse período todo, muitas vezes a gente nem percebeu que eu já cometi tantos males, às vezes até o mesmo que me ofendeu. E eu nunca parei para pensar que ele talvez tenha me perdoado tantas vezes. Então, nesse momento, a gente começa a se colocar também nessa posição de que já precisamos do perdão e que provavelmente vamos precisar muito ainda de perdão. Percepção de um novo propósito de vida em função da ofensa. Conscientização, vamos ver isso aqui, de que os afetos negativos existem, mas eu começo a perceber que devem existir mais afetos positivos. E muitas vezes a pessoa que nos ofendeu é um amigo nosso de 30 anos, aí disse um negocinho que desceu muito ruim aqui na garganta, goela abaixo, e aí eu faço o quê? Deixo de falar. Então, o que foram aqueles 30 anos? O que representaram aqueles 30 anos face àquele momento? Então, começar a observar as coisas positivas. E a gente vai ver que os aspectos negativos são mínimos muitas vezes. E aí um outro artigo de um site chamado, não é do site, é do Instituto de Oncologia, em que eles visam disseminar informações importantes sobre doenças relacionadas ao câncer, situações relacionadas ao câncer. E aí a psico-oncologista Maria Ximenes, ela escreveu um artigo chamado O Perdão e a Qualidade de Vida. É um artigo muito interessante, simples de ler, e ela coloca que o melhor remédio para curar todo o mal causado por mágoas e ressentimento é o perdão. O perdão é esse melhor remédio contra as mágoas, contra o ressentimento. Só que até agora a gente está falando do perdão que é para fazer, que é importante. E aí o artigo dela é interessante porque ela nos dá 3 passos. Ela nos diz 3 situações para a gente tentar exercitar o perdão. Porque até agora a gente deve perdoar, deve esquecer, mas ela tenta de um modo didático ensinar a gente conseguir chegar nesse perdão. Porque ela afirma antes que muitas pesquisas já apresentam que o perdão reduz depressão, aumenta a esperança, diminui raiva, eleva a autoconfiança, ajuda a cicatrizar feridas de relacionamentos passados. E que o perdão significa assumir a responsabilidade. Olha que visão interessante do perdão. Assumir responsabilidade por como nos sentimos e a decisão de nos libertarmos de sentimentos dolorosos e afetivos. Trata-se de uma decisão de que as coisas ruins não estragarão no nosso presente, mesmo que já tenham estragado o nosso passado. Então trata-se de assumir a responsabilidade de que
eu vou me libertar desses sentimentos dolorosos. Então a gente passa a olhar não mais para o ofensor, passa a olhar para a mágoa, passa a olhar para a ofensa, para a dor que me foi causada, independente por quem. E vou dizer, não quero essa mágoa fazendo peso na minha vida. Não vou utilizar as minhas energias para alimentar essa mágoa, para alimentar este desencantamento. Vou usar de outro modo. Então é uma decisão. E aí são 3 os passos que ela sugere. Assumir um sentimento em termos menos pessoais, como primeira etapa. Esse primeiro passo é que a gente precisa refletir, e é muito interessante, por exemplo, se nós viermos a um lar de idosos fazer uma visita, ou a um hospital, ou a um lugar onde existam pessoas em grande quantidade que passam por dificuldades. Embora a nossa casa albergue essas idosas e idosos com muito amor, com muito carinho, mas muito provavelmente, se a família o estivesse absorvendo com amor, com paz, com carinho, provavelmente estariam um pouco mais felizes. Então a gente vai ver muitas vezes numa conversa com um idoso ou numa conversa com uma pessoa mais enferma e vai descobrir que há outros sofrimentos maiores que o nosso. E vamos descobrir também que aquilo que estamos passando, milhares de outras pessoas já passaram ou estão passando também. Então o primeiro passo é a gente tratar da mágoa, da ofensa, em termos menos pessoais. Não levar tanto para o lado pessoal. Assumir o aspecto pessoal do sofrimento, que diz respeito a como a gente enfrenta o que consideramos injusto. Em segundo lugar, é importante que aprendamos a nos responsabilizar por como nos sentimos quando alguém nos faz sofrer. É a gente entender que eu estou sofrendo não é porque o outro me magoou, mas porque eu não consigo lidar com esse sentimento e eu sofro. Então, no momento em que eu me responsabilizo, eu começo a ter outra percepção. Então, eu não vou esperar que o outro venha pedir perdão, venha se desculpar, o que quer que seja. Eu vou fazer o trabalho interior e tentar entender por que é que eu me afeto tanto com isso. E às vezes as terapias podem nos ajudar a descobrir coisas que aconteceram no passado que me deixaram remoendo isso na mente durante algum tempo e eu não percebo. As diálogos, as conversas, as palestras, as leituras, as orações, os momentos de conflitos, de testemunhos nos servem para isso. Mas a gente entender que não é o outro que vai decidir as minhas atitudes. Ele não pode decidir pelas minhas atitudes, e sim eu. Então é a segunda dica, quando a ofensa chegar, vamos pensar, por que eu estou assim? Vamos esquecer, pode ser a melhor pessoa do mundo, mas ela também é falível. Então muitas vezes acontece porque eu olho para a pessoa e coloco ela num patamar e que nunca vai errar, e quando erra comigo eu fico magoado extremamente. Só que ela é falível. Eu tenho que colocar isso na minha mente e que, se isso acontecer, continuar em paz, descobrir que não são as atitudes dos outros que vão decidir as minhas atitudes. E por último, transformar a história de vitimização, deixar de ser vítima para se transformar no herói da própria história. Transformar a sua história de tristeza numa história de reviravolta, em que a gente sai com a vitória daquela situação. E quando a gente escuta, quando a gente vê as histórias de perdão sobre as pessoas que perdoam de verdade, nós vamos ver que estes são os grandes heróis dentro daquele contexto. Então, tentar transformar a nossa história de mágoa, de ressentimento, numa outra perspectiva, numa perspectiva de, olha só, eu estou conseguindo perdoar aquela pessoa. Outro dia nós vimos no Fantástico o homem indo conversar com aquele que foi o assassino do seu filho, dizendo que o tinha perdoado e que não desejava a morte dele, embora tivesse sido condenado à morte. Porque ele conseguiu passar por essas etapas, conseguiu olhar para o agressor provavelmente como um doente da alma, e o próprio agressor cai em prantos ao entender que foi perdoado, mas a vergonha e tudo aquilo que passa na cabeça provavelmente da pessoa que cometeu o erro
aconteceu e foi ali também uma catarse para o agressor, um momento de transformação. Mas por quê? Porque houve o perdão. Enquanto na maioria dos casos as pessoas querem justiça, e se não for a polícia, vai ser a gente mesmo que vai fazer, se não for a justiça, vou fazer com as próprias mãos. Aí nós vemos um cidadão fazendo isso e parando o mundo todo para olhar essa atitude, ou a daquele homem que perdeu o braço na Avenida Paulista quando estava caminhando, mesmo ainda do acidente, o rapaz jogou o braço fora, tudo, tentou fugir, ainda aquele homem, uma semana depois ou duas, chegou dizendo que o perdoava. E isso comove a gente, porque ainda são poucos estes que conseguem, de uma forma natural, dizer que perdoa. Realmente ofertar o perdão como a solução. Porque se ele não perdoasse, ele sabe que aquilo vai consumir o resto da vida. Então perdoar é libertar. Se libertar é levar a vida de uma forma mais leve. Meus irmãos, existem ainda outros tantos itens. Existem ainda sobre a indulgência, que Allan Kardec vai falar. Os espíritos vão falar sobre o perdão das ofensas. Existe a história do argueiro na trave e a trave. A gente olhar o argueiro no olho do outro, enquanto a gente tem uma trave fechando a nossa. E Emmanuel diz assim, muitas vezes o homem que... Deixa eu achar aqui. Deixa eu só ver onde é que Emmanuel diz. Bom, não localizei, mas diz assim, que muitas vezes aquele que vem com o argueiro no olho, vem com os pés repletos de sangue, querendo dizer que muitas vezes aquele defeito, aquela falta, aquela falha que vem, é porque a estrada que ele percorreu foi tão dolorosa para chegar ali, que ele não conseguiu se manter intacto. Mas provavelmente se nós estivéssemos naquela situação, provavelmente nós teríamos sucumbido muito mais. Então é olhar para o outro e tentar entender que contexto. E sempre olhar com os melhores olhos. Não julgueis para não serem julgados. É a famosa história do atire a primeira pedra. E Jesus naquele momento estava trazendo algo que hoje a gente está fazendo. Porque naquele momento, segundo Humberto de Campos, em A Boa Nova, Jesus fez uma diferença entre o culpado ser apedrejado até a morte e agora passar a simplesmente apenas reclusar, colocar as pessoas em outro local, as pessoas mais perigosas, para que sejam reeducadas. Não acontece ainda do jeito que a gente gostaria, da reeducação, da formação para os criminosos, mas já não atiramos tantas pedras neles para matarem, como acontecia. Então Jesus foi esse também grande divisor na própria, como é que Humberto de Campos fala, ele diz uma frase aqui, deixa eu localizar, o grande reformador da criminologia. E finalizando a nossa participação, apenas para que a gente entenda o final da história daquela mulher adúltera, que todos já sabem, no final do dia, quando Jesus disse aquela famosa frase, atire a primeira pedra, quem tiver sem pecado, todos jogam as pedras ao chão, fica só Jesus e a pecadora, ele escreve alguma coisa e diz, vai e não volte a pecar. Amélia Rodrigues disse que naquela noite, a mulher procurou Jesus novamente. E a mulher sabia que não poderia mais continuar naquela cidade. Naquele momento ela estava com Jesus, mas depois quem é que ia estar para socorrê-lo? E aí Jesus disse, e aí no diálogo com ela, a mulher disse que a fraqueza a tinha dominado, porque o seu marido também a havia traído e ela estava carente, se deixou levar por um sedutor e acabou caindo nos encantos. O que faria ela? Ninguém aceitaria na cidade, nem os familiares, nem o marido. E aí Jesus diz assim para ela, há sempre um lugar no rebanho do amor para as ovelhas que retornam e desejam avançar. Onde quer que vais, eu estarei contigo, e a luz da verdade vai clarear o teu caminho. 10 anos depois, ela vai estar em outra cidade, numa casa muito humilde, onde recebe peregrinos cansados, doentes, sem nenhuma pessoa para os acolher. E ela passou a se tornar uma cristã, fundando uma espécie de casa do caminho em outra cidade, onde era desconhecida. E passou a atender aquelas pessoas.
10 anos depois recebe um senhor que estava quase morto. Ela lavou-lhe, limpou as chagas, deu-lhe alimento e lhe falou sobre Jesus com um forte encorajamento. Emocionado, aquele homem disse: eu conhecera Jesus, mas foi um momento muito triste da minha vida. Eu tinha odiado Jesus, porque naquele momento ele havia salvado a mulher adúltera que me felicitou, a minha esposa, mas não tinha para comigo nenhuma palavra, logo eu que fui o ofendido. O tempo fez com que ele meditasse como se equivocara em seu erro e confessa que desde esse tempo vinha buscando a companheira, estava procurando a antiga esposa em muitos lugares sem êxito, até que a doença tomou-lhe o corpo e ele já estava sem energias. E aí Amélia Rodrigues finaliza dizendo que, embargada pelas emoções em desespero, naquele momento a mulher recordou-se da praça e do diálogo à noite com o mestre 10 anos antes. Reconheceu naquele homem o companheiro do passado e, sem dizer nada, segurou-lhe a mão suavemente e o consolou, dizendo: Deus é amor. Jesus, por isso mesmo, nunca está longe daqueles que o querem e buscam. Agora, meu irmão, durma em paz enquanto eu velo, porquanto nós ambos já encontramos Jesus. A mulher que quase fora apedrejada, quase perdeu a vida e de certo modo perdeu, porque mudou de cidade e teve que mudar tudo, estava ali agora com aquele homem que o havia proporcionado as suas dores da alma, quase levou à morte, estava morrendo aos seus braços e ela tratando como um irmão em Cristo. Isso é o verdadeiro perdão quando a gente encontra Jesus. Então vamos ficar com essas reflexões para seguir a nossa vida com mais tranquilidade e observando que o perdão é algo alcançável. Aquele mesmo artigo, esqueci de comentar, a estudiosa diz que não é nada espiritual, não é nada inalcançável, é algo que a gente pode trabalhar. Ela usa essa palavra, perdão não é esotérico, perdão não é espiritual, perdão não é nada sobrenatural, é algo que todos nós podemos e, se quisermos, vamos alcançar. É um trabalho individual. Vamos fazer uma música. Antes de encerrarmos, em homenagem a Jesus de Nazaré, e finalizando o último mês de maio, o mês das mães, vamos fazer essa homenagem pensando na Mãe de Cristo. Música que nosso irmão Jacó Melo gravou, se não me engano, em Fernando Luiz, não é isso? E se eu falhar na letra, vocês devem saber, talvez mais do que eu, o Filho de Maria. Às vezes olho a minha volta, procurando luz, só vejo escuridão. Às vezes meio constrangido, busco um amigo e encontro solidão. Às vezes meu olhar tão triste diz que não existe motivos pra alegria, mas quando isso acontece, faço uma prece ao Filho de Maria. Vamos fazer outra vez. Às vezes olho a minha volta, procurando luz, só vejo escuridão. Às vezes meio constrangido, busco um amigo e encontro solidão. Às vezes meu olhar tão triste diz que não existe motivos pra alegria, mas quando
Sim, o seu amor Ele nos deu, por isso se a dor roubar a alegria, entrega tua vida ao Filho de Maria, entrega tua vida ao Filho de Maria, entrega tua vida ao Filho de Maria. Muito obrigado. Vamos cantar Vem para encerrar. Eu até vou cantar porque minha garganta não está nada segura hoje aí. Como vem me pede muito aí, a gente vem, pense em Deus, ore com fé, peça perdão, mas dê também muito de si e agradeça por tudo, enfim, que acontece. É o seu bem. Vem, orar faz bem pro coração, sutil caminho pra se chegar a nosso Pai e me pedir tudo de bom, sem pretensão de imposição. Toda bondade comigo estás. Quero te agradecer por tanta vida em mim, pelos amigos aqui comigo e os que não estão. Graças te dou, meu Pai, por tanta luz, enfim, sempre contigo, resto contento, com o coração. Pai, meu amigo, tua bênção. Lembrando que domingo tem café cultural com Alan Vilches. Um bom final de domingo para todos, uma boa semana. E logo em seguida teremos os passos. Muita paz.